Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia, pelo Senhor ter nos abençoado, nos ter dado vida, por podermos, Senhor, levantar, vestir, tomar café, trabalhar, viver, Senhor. Te louvamos pela saúde, te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua proteção. Neste momento, apresentamos a Ti as atividades deste dia. Que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco em todas as nossas ações. O período da manhã, da tarde, da noite, que o Senhor, ó Deus, possa estar com cada um dos teus filhos, guardando e livrando de todo mal. Senhor, abençoe a nossa ida e a nossa volta. Abençoe, Senhor, os negócios, abençoe, Senhor, as amizades, abençoe, Senhor, a vida profissional, sentimental, financeira e espiritual. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe. Pai, intercedemos agora em favor dos pedidos de oração que aqui estão colocados pela Ana, Fábia e seus filhos, que pede, Senhor, proteção. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar esta família, proteger, Senhor, a família da Ana Fábia, guardando, zelando, Senhor, e cuidando dos seus filhos. Senhor, venha abençoar também a família do Leôncio, da Nilsa. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar esta família, proteger, livrar de todo mal, dar estabilidade financeira, emocional, espiritual e familiar. Oramos, Senhor, pela Kátia, pela Divanilce. Oramos, Senhor Deus, também pela Célia Souza e pela Maria das Dores. Que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-las neste momento. Senhor, vai entrando com providência, vai trazendo paz, vai trazendo restauração, vai trazendo, Senhor Deus, cura, vai trazendo, Senhor Deus, atuação sobrenatural, ajudando e sustentando neste momento. Apresentamos a Ti a todos os inscritos desse canal, que o Senhor, ó Deus, possa guardá-los, protegê-los e livrá-los de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos por tudo. Amém. Graças a Deus. Se você deseja que o seu pedido de oração seja apresentado aqui neste canal, deixe aqui nos comentários a sua intercessão, o que você deseja que nós venhamos a orar. Todos os dias eu faço a leitura dos comentários e sempre no próximo vídeo eu estou orando em favor dos pedidos aqui apresentados. Por que fazemos isso? Fazemos isso porque entendemos que a oração ela é poderosa, a oração ela faz o milagre acontecer. Nós entendemos que é uma ordem do próprio Deus, onde ele diz que não cessem de orar, e o apóstolo Paulo também descreve na sua carta, dizendo assim: em todo tempo vocês venham orar. E nós temos uma outra citação também muito poderosa, que é: orai por todos os homens. Então a Bíblia, ela nos apresenta essa necessidade de oração. E precisamos orar uns pelos outros, para que nós possamos, então, sermos vitoriosos. Amém? Então você pode estar deixando seu pedido de oração aqui nos comentários. Agora nós vamos fazer uma meditação da palavra de Deus, tendo em vista que nós já fizemos o período da oração. Então agora nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus para o Senhor nos guiar, porque precisamos de uma orientação. Precisamos de uma palavra de Deus, e Deus vai falar com você. Vamos continuar a falar do livro de 1 Samuel, no capítulo de número 17, neste momento, a partir do versículo de número 12. Diz assim o texto sagrado: E Davi era um homem de Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era
Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem, já velho e adiantado em idade entre os demais. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra, e era o nome de seus filhos, os 3 que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a voltar de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado, esses 10 pães, e corre e levá-las ao arraial e aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver-se-lhe-á se está tudo bem, e tomarás o seu penhor. Agora, a partir do versículo de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo de número 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca a havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de pedra e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Amém. Nós fizemos uma leitura um pouco saltitante dentro do capítulo de número 17, apenas para nós termos aqui uma compreensão do que está acontecendo. A primeira parte da leitura que nós fizemos é a parte onde Jessé, que é ali que é o Efrateu e que é também o Belemita, ele envia o seu filho Davi para ver o que estava acontecendo no arraial, para ver como que seus irmãos estavam. É a primeira parte da leitura. A segunda parte da leitura que nós fizemos é a parte em que Davi já está no arraial e ele vê então esta afronta de Golias. Ele conhece Golias, ele vê a estatura, ele vê o que vai acontecer para aquele homem que ferir o filisteu. E a terceira parte da leitura é a parte aonde Saul ele coloca a sua armadura em Davi e pede para ele lutar com as suas armaduras. E então Davi ele deixa aquilo porque ele diz que ele não conseguia se movimentar com habilidade, porque ele nunca tinha experimentado aquilo. E então ele abandona toda aquela armadura e ele corre para o ribeiro. E lá no ribeiro ele pega então 5 pedras e coloca no alforje. E ele então vai sentido a Golias. Hoje nós vamos observar então acerca de use as armas que Deus lhe deu, ok? Use as armas que Deus lhe deu. Amanhã nós vamos falar sobre esse combate épico entre Davi e Golias, mas hoje nós vamos atentar para as armas que Deus deu ali para Davi.
Ao recusar as armas de Saul e preferiu usar as suas próprias armas de pastor, Davi nos ensina que as armas mais eficazes são aquelas que Deus nos deu. Para cada um, Deus entrega um tipo de ferramenta. Não adianta Paulo usar as ferramentas de Pedro e Pedro usar as ferramentas de Paulo. Cada um deve saber e usar bem as ferramentas que Deus lhe deu. A ferramenta que Davi mais sabia usar era a ferramenta de um pastor. Foi essa atitude de Davi que o levou à vitória. Ou seja, nós entendemos através desse texto sagrado que o Senhor, ele capacitou Davi para lutar daquela forma. Lembrando que antes um pouco de Davi experimentar as roupas de Saul, Davi foi questionado e ele vai dizer que ele sim conseguiu espantar o leão e espantar o urso das suas ovelhas. Com as atitudes pastorais, com o cajado, com a funda, com as pedras, ele conseguiu fazer isso. Então Davi ele estava com muita maestria nessas ferramentas. Ele tinha já uma noção, uma capacidade em utilizar essas ferramentas. E aqui o que nós queremos colocar é que Deus dá ferramentas para cada um. Cada um de nós, Deus distribuiu alguma ferramenta. Pode ser no campo da oração, pode ser no campo da palavra, pode ser no campo do louvor, pode ser no campo do diálogo, pode ser no campo do aconselhamento, pode ser no campo do afeto, pode ser no campo da ação de fazer as pessoas se unir. Existem várias pessoas que têm distintos e diferentes estilos de lutar. E você não adianta pegar as minhas armas e eu não posso pegar as suas. Por quê? Porque cada um Deus trabalha de um jeito. Então é interessante esse texto porque Davi não conseguiu andar com as roupas de Saul. E então cada um de nós tem uma jornada, tem uma história, tem um processo a ser passado, aonde nós conseguimos as nossas armas, as armas disponibilizadas pelo próprio Deus. Nós devemos preferir as armas de Deus sobre as nossas vidas. E é Deus quem disponibiliza ela. Veja só, ao recusar a armadura de Saul, Davi preferiu usar a armadura de Deus. Apesar de usar as armas comuns de um pastor de ovelha, naqueles dias, a confiança de Davi estava em nome do Senhor dos Exércitos. Davi usou as armas que ele estava acostumado, o cajado, as pedras, o alforje, a funda. Deus quer usar os nossos talentos naturais e o que mais estamos familiarizados. Não adianta queremos usar as armas dos outros. Em Efésios 6:11, Paulo aconselha revestir-vos de toda a armadura de Deus. Apesar de a armadura que serve para nós são aquelas que o Senhor já nos ensinou a usar. Aleluia! Nós temos então declarações bíblicas que mostram que nós devemos lutar com as armas que Deus nos deu. Deus deu para Davi o cajado, a pedra, o alforje e a funda. Isso fala de uma característica pastoral. Isso fala do contexto de Davi. E Davi ele luta com essas armas. E eu te faço a pergunta então, qual é a arma que Deus te deu? Será que é a oração? Será que é a palavra? Será que é o louvor? Será que é o aconselhamento? Será que é um talento? Será que é uma empresa? Qual é a arma que Deus te deu para você alcançar a sua família, alcançar os seus vizinhos, alcançar o seu bairro, alcançar a sua cidade? Deus te deu uma arma e você precisa lutar com estas armas. Não adianta querer trocar, não adianta querer usar a arma de outra pessoa, tem que ser a sua arma, a sua estratégia. Por quê? Porque Deus te capacitou assim. Deus te deu inteligência para você viver assim. Deus te deu instrução para você fazer assim. Então você deve usar as armas que você está acostumado a usar. Você precisa fazer a guerra acontecer dentro daquilo que você está treinado e habilitado a fazer. Por isso que diante de uma guerra nós não podemos ir sem o treino.
Grave isso. Diante de uma guerra, eu e você não podemos ir sem o treino. É preciso o treinamento de guerra. Davi, embora ele recuse as armaduras de Saul, a, a, a ação de recusar justamente se dá porque ele nunca o tinha experimentado. Ou seja, ele coloca: eu nunca experimentei esse tipo de armadura. Se eu for para a guerra, eu vou perder. Então é necessário estar habilitado, estar treinado com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você usa para guerrear. Então, ele foi treinado para a guerra, ele sabia muito bem usar ali os seus instrumentos, o seu cajado, usar a pedra, usar o alforje, usar a funda. Ele sabia muito bem, por isso ele foi para a guerra. Então nós não podemos, em nenhuma espécie, entrar numa guerra destreinado. Entrar numa guerra achando que vamos vencer sem nunca termos treinado. O que fazemos aqui no Reino Simples é justamente habilitar pessoas, capacitar pessoas através da palavra a enfrentar as guerras. E então você vai estar habilitado a enfrentar uma guerra familiar, a enfrentar uma guerra na saúde, a enfrentar uma guerra emocional, a enfrentar uma guerra espiritual, a enfrentar uma guerra consigo mesmo, a enfrentar uma guerra no trabalho, a enfrentar a guerra espiritual. Isto é treinamento que estamos fazendo. Estamos habilitando pessoas para a guerra e nós precisamos então justamente termos este consenso de que eu preciso conhecer as armas que Deus me deu. Eu preciso conhecer a oração, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o jejum, eu preciso conhecer a orientação bíblica, eu preciso conhecer um aconselhamento, eu preciso estar habilitado com as armas e com os talentos que Deus me deu. Veja só, as nossas armas são as mais poderosas para nós fecharmos. Em 2 Coríntios 10:4 é dito que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Em 2 Coríntios 6:7, Paulo afirma que devemos equipar-nos na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. E em Romanos 13:12, o apóstolo Paulo afirma que devemos revestir-nos das armaduras da luz. O que nós temos aqui? Nós temos as declarações que as nossas armas, elas são espirituais. Deus te deu arma espiritual, meu irmão e minha irmã. Você está armado, você está revestido de armadura para lutar, para guerrear. Mas é necessário você entender que esta luta não se dá no campo natural, se dá no campo espiritual. Por isso que você tem que estar experimentado nessa guerra. Por isso que você deve estar experimentado na oração, na palavra, no jejum, na consagração. Você precisa estar consciente das armas que Deus te deu, porque são armas espirituais. E diz os textos aqui que nós fizemos a leitura que elas são poderosas para destruição de fortalezas. Você tem o poder de Deus na vida para guerrear. Você tem a unção de Deus para lutar. Você tem a autoridade de Deus para enfrentar as trevas, porque a sua armadura é a luz. Mas é necessário, então, você tomar posse disso e você entender que você precisa estar treinado para a guerra. Davi não foi despreparado. Davi foi mais do que preparado para aquele lugar. Jesus Cristo colocou à disposição da igreja as armas mais poderosas do universo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os inimigos espirituais que só podem ser vencidos com armas espirituais. Esta guerra no seu lar, essa dificuldade no seu trabalho, este problema financeiro, este problema na saúde, são Golias. E você vai vencer com as armas que Deus te deu. E você vai vencer habilitado, treinado. Amém? Então vamos pedir ao Senhor que Ele venha a nos ensinar mais e mais sobre a palavra de Deus
e pedir que Ele venha nos ajudar a estarmos revestidos de armadura espiritual. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua bênção. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar mais da Sua Palavra e venha nos revestir de toda a armadura espiritual. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor. Nos ensine a guerrear, nos ensine, Senhor, a lutar. Ó Deus, aqui estão os nossos talentos, as nossas armas que o Senhor nos deu. Senhor, nos habilite, nos capacite para que nós possamos lutar e vencer as nossas guerras. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia extraordinário debaixo da bênção de Deus e que você seja um vencedor. Vá e derruba o Golias para o nome do Senhor ser glorificado. Até o próximo vídeo, querendo Deus.